Fala, meu povo do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Então vamos lá, olha só, mais uma aulinha de Química, mais uma aulinha dos temas mais importantes que a gente tem, que é equilíbrio, mas agora a gente vai botar na mão na massa, né? Uma parte que a gente vai falar sobre constantes de equilíbrio. O que é uma constante? Uma constante é um valor já pré-estabelecido, né? Uma constante, valor que não vai mudar. Então a constante de equilíbrio é quando a gente calcula alguma relação numérica dentro do equilíbrio, tá? Então aqui, ó, para a gente começar a conversar e entender isso, eu vou partir do suposto de uma reação elementar. Bruno, o que é uma reação elementar? Eu falei muito sobre isso lá na parte de cinética. Reações elementares são aquelas que acontecem em apenas uma etapa. Tudo que eu vou mostrar aqui agora funciona para as reações também que não são elementares. Mas a gente não vai entrar nessa discussão, nesse diálogo de representar, de chegar à estrutura pelos não elementares. Isso só funciona assim, para não ficar muito viajante, tá? Eu já falo logo desde cara. Por que eu estou falando disso? Porque, na verdade, essa reação de equilíbrio, lembra da seta dupla do equilíbrio? São duas reações acontecendo. A reação no sentido direto e a reação no sentido direto. Se são duas reações, veja comigo, existe a reação direto e eu tenho como calcular a sua taxa de desenvolvimento, que é a mesma coisa que velocidade, lembra? São dois nomes diferentes para o mesmo argumento. No sentido direto, quem são os reagentes? A e B. Então a velocidade vai ser em função da concentração de A e a concentração de B é. Na verdade, a velocidade é em função da concentração de A e de B, elevado a Azinho, elevado a Bzinho, vezes K1. Quem é esse K1, Bruno? K1 é a concentração, a K1 é a constante da reação direta. Assim como eu tenho a reação inversa. Na reação inversa, eu tenho então C e D como reagentes dessa reação. A velocidade fica em função dela. Só que agora K2 é igual a concentração de C e de D. Fala, Bruno, para que isso? Aí eu te falo, isso aqui é porque a gente vai relacionar, porque parece loucura fazer isso para calcular dois Ks que você não sabe por ali, mas veja bem, o que é, queridos, uma questão de equilíbrio? É quando a velocidade direta se equivale à velocidade direta. Então, aquela expressão que eu fiz para o primeiro é igual à expressão do segundo. Ah, então os Ks são iguais. Não, não é. Os Ks seriam iguais se as concentrações forem iguais, né? Ou seja, se fosse igualado, lembra naquela outra aula onde eu falei que os gráficos se igualam? Quando isso acontece, aí sim, mas não é sempre que acontece. Na verdade, é quase nunca que isso acontece. Então, a gente tem que pensar o seguinte: se não se iguala, é uma relação que acontece. Essa relação pode ser convertida, né? Se você passa todos os Ks para um lado, ficando K1 sobre K2, e aí a concentração ficaria a concentração de C vezes concentração de D sobre a concentração de A, concentração de B. Tu tem constante em cima de constante, isso aqui é uma coisa só. A gente diz que em vez de K1, K2, tu tens a constante de equilíbrio, K, que é até um K um pouco maior. Tá? Então esse K novo, que é chamado de K do equilíbrio, é a relação de K1 sobre K2. Tá aqui, ó. Tá? Muito melhor do que eu escrevendo. Vou até apagar a minha escrita aqui e deixar só o que está ali. Veja bem, a constante sempre vai ser a concentração dos produtos sobre a concentração do que a gente conhece como reagente. Tranquilo? Concentração de produtos sobre a concentração dos reagentes, elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Bruno, e se não for uma reação elementar? Você vai usar desse mesmo raciocínio. É sobre os coeficientes estequiométricos aqui, e é o que foi que eu falei. Eu não vou me ligar nas reações não elementares nessa proposta de um sistema de reações reversíveis. Para não ter problema, é aqui que a gente vai utilizar. Tá, Bruno, como é que eu aplico isso? Segura. Antes de aplicar, preste atenção em coisas importantes para você não errar. O valor dessa constante depende da reação, lógico, de cada reação, assim como também depende da temperatura.
Ele não depende das concentrações iniciais. Por quê? Porque ele não é velocidade. Ele é uma constante. Certo? Velocidade depende da concentração inicial. A relação das concentrações iniciais não funciona, porque o que me estabelece não é a concentração inicial, é a concentração dessas substâncias no equilíbrio. E aí a relação entre elas é uma constante, certo? Então aqui, ó, e a segunda é, se você, o que não varia a concentração não pode estar dentro da constante. Então líquidos e sólidos puros não vão entrar. A água vai entrar? A água vai entrar se a água não for o solvente do material, tá? Se não, não entra. Quer dizer, se ela for o solvente, ela não entra na reação porque é um valor constante. A sua concentração não muda porque ela é o solvente do processo. Ok? Tranquilo? Então olha para cá. Vamos fazer algumas. Supondo que em alguma questão você precise expressar, você não tem como calcular do nada as constantes de reações que estão aqui. Para a letra A, como é que você representa isso? Veja que aqui o gabarito sou eu que estou fazendo, olha só. A constante de equilíbrio, que é o Kc, em função das concentrações para esse sistema, é a concentração de NO elevada ao quadrado, que é o seu coeficiente, vezes, porque é sempre produto, a concentração de O2 elevada ao seu coeficiente, que nesse caso é 1. Tudo isso dividido pela concentração de NO2 elevada ao quadrado. Fechei essa? Posso ir para B? B, mesma coisa. Concentração Kc é a concentração do reagente elevada ao seu coeficiente sobre a concentração do seu produto. Deixa eu colocar mais para cá, senão eu vou me tampar aqui. Kc é igual à concentração do seu produto elevado ao coeficiente 1 sobre a concentração dos reagentes. Só que aqui tem o carbono e esse S não é porque são carbonos, é carbono sólido. Carbono sólido não pode, então é só o O2, ó, para não ter problema, tá? E aí vamos na letra C. Eita, grande, esse cara eu sei que ele não vai ser produzido, nem esse. Por quê? Mentira, falei a palavra até errada. Não é que ele não vai ser produzido ou vai reagir. Vão, só que eles não variam as suas concentrações. Então, na relação de cálculo de constante, ele não entra. Ele é necessário para que a reação aconteça? Lógico, ele é um reagente. Ele é o produto? Lógico, ele é o produto. Mas como é formado no seu estado sólido, não varia a concentração dele. Ou é zero, ou tem dele 100% a concentração. Né? Então, nesse caso, a constante vai ser, o Kc é 1 em cima, porque não tem nem nada, a gente não bota zero, porque não teria como ser zero, é 1 em cima, não tem nenhum deles. É a concentração do reagente, eu vou colocar a dele e a dele só, ó. CO2 vezes H2O. Ok? Tranquilo? É assim que a gente monta. Ah, Bruno, como eu calculo? Calcula quando você tiver o valor, né? Por enquanto, eu pedi para você escrever a expressão ou expressar, é isso. A questão te pede para tu montar. Tranquilo? Tá, agora vamos lá. E se eu tivesse valores, tem como calcular? Tem, ó. Dado uma equação gasosa, eu tenho x2 mais 3y2, forma 2yx3. É uma reação reversível porque está num sistema fechado. Tá? E ela ocorre a 1000 graus Celsius. As concentrações em equilíbrio são essas. Olha que lindo, o que eu faço? Bruno, o que eu faço com esse 1000 graus Celsius? Vou ter que calcular, passar para a temperatura? Não precisa não, tá? Não precisa passar para nada, fazer nada. É só porque todo equilíbrio químico é estabelecido em uma temperatura. A constante seria em outra. Por sinal, ele quer o valor de K. Mas como é que eu expresso K? Concentração de XY3 elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Foi? Então, olha só. Concentração de x elevado a 1 e a concentração de y elevado a nada, porque isso aqui não está uma borrada. Agora sim, elevado ao cubo. Como você já tem as concentrações, substitui 0,60 vezes ao quadrado sobre a 0,2 elevado a 1
vezes a A1, tá? Vezes a concentração de 0,02 elevado ao cubo, tá? E aí, bora. Vamos resolver essa conta para não ter problema. Ah, Bruno, tem que resolver? Tem. Não tem como fugir disso, não. Olha só. KC. 6 ao quadrado, isso dá 36, 6 vezes 6. Só que você vai colocar que é 6 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Assim como aqui, tu vai ser malandro, né? Isso é 10 à quarta, tá? Só para você não ter problema aqui. Isso vai ser 2 vezes 10 a menos 1 elevado à quarta. Isso dá 6 ao quadrado, ou se quiser colocar, pode colocar o 36, vezes 10 a menos 2. Estou achando que ia colocar a resposta dita aqui? Claro que não, a gente faz junto. 2 à quarta, quanto é que é 2 à quarta? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Vou colocar como 2 à quarta, ou lembrar que são 16 aqui para não ter problema. Tá? Aqui, como é que a gente faz? Aqui ficaria 10 a menos 4. E aí, acabou? Não acabou. Agora a gente continua resolvendo. Simplifica isso aqui. Isso vai ser 10 ao quadrado em cima, porque ele sobe. 36 sobre 16. Vamos lá, 36 sobre 16. Não é isso? Vamos ver se eu não errei nada. 2 elevado ao cubo, é isso mesmo. Vezes 10 elevado ao quadrado. Aqui, olha só, eu corto e corto, eu posso dividir 4 vezes 9, sobra 9 aqui sobra 4. 100 eu também posso dividir, porque isso aqui é 100, né? 10 ao quadrado é 100. Eu também posso dividir, e isso vai dar 25. E aí cabe o 4. Então, a resposta para essa conta é 9 vezes 25. Aí você pergunta, Bruno, você sabe quanto é 9 vezes 25? Não sei não. 250 vezes 10, fica 225. 225. Né? Porque 10 vezes 25 dá 250. 9 vezes dá 225. O quê? Não tem unidade para gente. O KC, a constante, é alta pra caramba. Significa que a concentração dos produtos é maior que a dos reagentes. É mesmo, Bruno, tá aqui, ó, viu? Eu tô falando, mas se eu não soubesse, pelo K eu também conseguiria determinar. Então dá para determinar o valor de K? Dá, se você tem os valores no equilíbrio. E se você não tiver os valores no equilíbrio, tem como? Tem alguns casos que dá. É o que a gente chama de quadro de equilíbrio, que a gente fecha essa aula com o exemplo 3, mostrando como calcular a constante no equilíbrio a partir do que a gente conhece como quadro de equilíbrio. Como vai funcionar um quadro de equilíbrio? Tá? Vamos supor nesse caso aqui, ó, os gases provenientes da eletrólise da água do mar foram recolhidos em um recipiente fechado com capacidade de 5 litros. Segura essa informação. A mistura recolhida apresenta 7,5 mols de hidrogênio, 5 mols de cloro, que reagiam de acordo com a seguinte equação. Tenham a equação balanceada aqui. Assim, qual será a constante de equilíbrio em termos de concentração em quantidade de matéria a dada temperatura em que 5 mols de HCl foram obtidos? Mas, Bruno, eu não tenho a mínima ideia de como fazer. Segura. Você vai montar um quadro. Olha que quadro bonitinho. E aqui você vai chamar de início, de o que aconteceu na reação, e aqui você vai colocar como equilíbrio. Para ser mais específico e não errar, eu vou colocar na linha de baixo. Ó. Início, reagiu, equilíbrio. IRI. Quadro do IRI. Quadro do Bruno aqui. Qual é a reação? Não é H2 mais Cl2 formando 2HCl, deixa eu confirmar aqui do outro lado. É, isso mesmo. O que mais que eu sei? Presta atenção. Eu sei que no começo de tudo, eu coloquei 7,5 dele, não foi? 7 mols e meio de hidrogênio e 5 mols de cloro. Eu tinha algum produto? Não, eu não coloquei nada dele. Aconteceu a reação. A reação não ocorre formando o produto. Então, ocorre o consumo de reagentes
Quanto dele? X, eu não sei quanto consumiu, para formar uma quantidade X de produto. Só que não é isso, né? Existe uma proporção estequiométrica aqui, você tem que seguir. A cada X, como o coeficiente é 1, a cada uma molécula dele que é consumida, se consome uma de cloro e se forma 2 de HCl. Essa é o ponto chave para resolver. Ela é? Porque o que é o equilíbrio? O equilíbrio era o 7,5 menos o que foi consumido. É o 5 menos o que foi consumido. É o 0 mais 2x. Bruno, e daí? Eu faço o que com isso? Não faz nada. Você vai voltar e ler a questão, porque provavelmente ele vai te informar alguém que chegou ao equilíbrio. Ele fala que a concentração no equilíbrio do HCl são 5 mols. Então, ótimo. Então, aqui são 5 mols. Significa que x igual a 2,5. Então, aqui eu sei que é 5. Se x é 2,5, eu vou substituir em todo mundo. Aqui também é 2,5. Porque 5 menos 2,5 dá 2,5. 7,5 menos 2,5 dá 5. Então, agora você conseguiu determinar as quantidades no equilíbrio, tá? Não é essa aqui não, é essas aqui, ó. Aí você joga no KC. Qual é o KC? KC não é a concentração do produto, HCl, ao quadrado, sobre a concentração dos reagentes? Bruno, eu não sei. A reação está no estado gasoso? Tá aqui, ó. Olha lá, ó, estado gasoso todo mundo. Só que se você fizer isso, você aprendeu tudo, menos um grande detalhe específico. As concentrações precisam estar em concentrações, né? Eu acabei de falar agora. É mol por litro. Então, se é em 5 litros, eu tenho que considerar que são 5 litros. Então, a concentração desse cara é 1. A concentração dele é 0,5 mols por litro, porque é dividido por 5. E a concentração dele, 5 por 5, é 1 mol por litro. Então, na hora de substituir para determinar o KC dessa questão, aí você tem uma questãozinha interessante para ser feita para entender como é que pode cair. Você vai ter que entender que é 1 elevado ao quadrado vezes 1 vezes meio. 1 elevado ao quadrado, até onde eu sei, é 1 sobre meio, o que dá 2. Acabou. Fechou a questão, tá? Questão de constante de equilíbrio, você precisa aprender a expressar a constante de equilíbrio, como eu ensinei, ou a calcular. Dei alguns exemplos aqui para você entender como é que funciona esses cálculos. Caso sinta dúvida na execução dos exercícios, volta para essa aula para ver de novo os casos de exemplos. Tranquilo? Temos uma parte 2, quando a gente fala de constantes não mais em concentração, mas quando fala de pressão. Então, fiquem aí para a parte 2 dessa aula e eu já volto. E fui!